Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E a DC, como todo mundo sabe, né, no quesito Graphic Novels, ela tá bem servida. Quando você entra nesse assunto, muita gente já lembra lá do Cavaleiro das Trevas, Piada Mortal, Watchmen, Reino da Manhã, mas tem uma que geralmente não é tão lembrada, mas que ela tem que estar dentro aí desse hall sim. E eu tô me referindo à hoje clássica HQ DC A Nova Fronteira. Escrita e desenhada por Davin Cook, um dos meus quadrinistas preferidos, esse quadrinho foi lançado entre 2013 e 2004. E com o passar dos anos, né, vem ganhando cada vez mais popularidade devido à sua excelente arte e roteiro. E galera, só antes da gente começar esse resumo completo aqui dessa HQ, como é uma HQ com muita informação, uma HQ bem longa, deixa aqui já o seu bate-like e também bate-comentário e também compartilha esse vídeo aí para quem você acha que vai interessar essa HQ. Dito isso, DC, A Nova Fronteira, é uma daquelas histórias então de terras paralelas, né? E que reimagina o contexto, né, de todo o universo DC. Nessa história aqui de 6 edições, Nova Fronteira, tal qual a Era de Ouro dos quadrinhos acontece na década de 50, ela retrata os super-heróis da DC nesse contexto histórico. Nós vemos aí um elo entre heróis da Era de Ouro e Prata da editora. E a história então reimagina esses heróis no meio desse mix de cultura e política da época dos Estados Unidos. É então como se pegasse esses heróis então da DC e colocasse no nosso contexto mesmo do mundo real lá durante a época dos anos 50 e 60. Então todo o período histórico vai ser bem importante aqui para essa HQ. E agora então bora começar o resumo de DC A Nova Fronteira. Parte 1, Forças de Combate. Começamos a história numa ilha no Oceano Pacífico em 1945, final então da Segunda Guerra Mundial. Em uma caverna fortificada nessa ilha, alguém escreve uma espécie de testamento na parede do local, sobre a missão final de uma equipe militar chamada de Perdedores. E a história então começa a contar a história deles, que após o final da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos localizaram e repatriaram diversos cientistas do lado derrotado, incluído um tal de Dieter, que era importante para os planos do pós-guerra dos Estados Unidos. Ele foi secretamente transportado pelo Oceano Pacífico para evitar qualquer detecção. No entanto, o avião que transportava o cientista em um esquadrão liderado pelo coronel Richard Flagg pousou numa ilha. A comunicação do rádio com esse veículo foi perdido, mas felizmente a sua localização foi achada e uma operação de resgate foi iniciada envolvendo a equipe chamada de Os Perdedores. E entre eles está o que vai ter mais destaque nessa história, o Johnny Cloud. Os perdedores chegam através de um hidroavião, e por estarem perto da ilha, o seu barco é violentamente balançado por algo grande e vivo no oceano, que os lança ali do barco do oceano e eles acabam caindo na ilha. E logo no começo aqui dá pra ver que essa ilha aqui não é como qualquer outra, que tem algo estranho ali dentro dela. E isso só vai piorar à medida que essa equipe aí vai adentrando mais a fundo aí nessa ilha. Perdedores estão confusos sobre o que encontraram. De repente um deles sente algo e um Tiranossauro Rex aparece e se prepara para atacá-los. Os perdedores atacam o T-Rex com suas armas, mas infelizmente o T-Rex bate a sua cauda contra a equipe e fere um deles mortalmente. Os perdedores prestam suas homenagens e naquela noite encontram uma caverna fortificada abandonada, descobrindo suprimentos e armamentos de exércitos de várias nacionalidades e épocas. Na manhã seguinte, o Johnny Cloud e um companheiro são acordados por sons de foguetes e descobrem que um deles está desaparecido. Os dois seguem os sons e de repente são atacados por pterodátilos. Eles conseguem matar um deles, mas o último dos aliados do Johnny é levado por uma das criaturas. Desesperado com a captura, o Cloud volta para a caverna e encontra finalmente com Rick Flagg. O coronel informa ao Cloud que ouviu os tiros do esquadrão deles na noite anterior, enquanto ele plantava armadilhas na face norte da montanha. O Cloud então se apresenta ao Flagg e à missão da sua equipe de resgatar qualquer um deles presos na ilha. Mas descobre que o Flagg é o único vivo daquela primeira missão que estava com o cientista. E ele tem uma importante cópia em microfilme das anotações do cientista. E bem, agora que eles encontraram um dos sobreviventes e só tem um mesmo, o Cloud leva lá o coronel Flagg para um bote salva-vida que pode chegar lá até aquele hidroavião por onde eles vieram. No entanto, o Cloud diz ao Flagg que pretende vingar a morte de seus camaradas matando o T-Rex. O Flagg chama essa vingança dele de insana e tenta convencê-lo a deixar a ilha e não desperdiçar a sua vida, mas o Cloud aponta sua pistola para o Flagg e reafirma a sua vingança. O Flagg cede e se despede do Cloud antes de embarcar na jangada. O Cloud e o doguinho da equipe se preparam para matar o T-Rex. No dia seguinte, eles perseguem o dinossauro, só que no caminho,
eles acidentalmente tropeçam em uma das armadilhas do Flag e fere gravemente o Cloud. Mas o militar ainda consegue enfrentar o dinossauro e se sacrificar para matá-lo, disparando um par de granadas e pulando na boca dele. Antes de sua morte, o Cloud havia deixado aquele registro na caverna sobre a sua equipe, sobre os perdedores e todos os seus nomes. Daí, corta então para a história avançando 3 anos depois, em 1948, numa base aérea dos Estados Unidos. Um jovem foge para essa base para ter a chance de se encontrar com seu piloto herói de longa data. E o garotinho consegue fazer isso, e o piloto percebe a jaqueta de aviador do menino, e descobre que pertence ao pai do garoto, e que o herói ali de guerra conheceu pessoalmente. Ele morreu em combate na guerra. O menino mostra um avião de modelo e pede um autógrafo. E aí então que o menino fala para ele assinar com o nome Hal Jordan. Bem, a gente teve então uma introdução aí dessa ilha que vai ser a grande vilã aí, mas não mostrou muita coisa aí da HQ. E a partir daí a história então vai avançando alguns anos. E agora a gente vê Gotham, que aí existe aqui nesse universo, né? Estamos em Gotham 1952. O glorioso Homem-Hora está sendo perseguido por policiais pelos telhados da cidade e consegue escapar deles. Daí o quadrinho muda para um artigo de jornal, que é Washington declarando guerra contra os homens mascarados, escrito por Iris West, revelando que o Homem-Hora era um homem procurado, e essa perseguição nos telhados fez com que o Homem-Hora e outros 4 policiais morressem na perseguição. A Sociedade da Justiça, que já existia, foi o bode expiatório e foi convocada por um comitê do Congresso, sob alegações de supostas atividades não americanas. Por fim, o Congresso exigiu que a Sociedade da Justiça revelasse suas identidades e fizesse um juramento de lealdade. No entanto, eles se recusaram a reconhecer a autoridade e optaram por desaparecer, com todos os heróis da equipe se aposentando. Simultaneamente à proibição federal das atividades de vigilantes, foi criada a Força Tarefa X, liderada por Richard Flagg, cujo objetivo é reagir criativamente a qualquer desafio terráqueo ou alienígena ou de qualquer natureza científica ou biológica. Bom, e essas páginas aí de artigos e jornais, elas contextualizam muito mais aí a que pé que anda, né, esse universo aqui do Nova Fronteira. Dá uns detalhes a mais ali que não dá pra colocar na história de uma maneira muito orgânica, né? Inclusive, nesse artigo aí, uma outra coisa curiosa é mencionada, que fora a sociedade ali da justiça que estava sendo pressionada, né, a jurar lealdade ao Congresso e tudo, eles estavam em dúvida se o Superman e a Mulher Maravilha iam fazer isso. Inclusive, o próprio presidente aí da época, ali, o Eisenhower, que também foi na vida real, ele pediu o Superman para caçar esses outros vigilantes aí que não queriam obedecer. Mas o artigo deixa na dúvida, né, se tanto o Superman quanto a Mulher Maravilha concordam com isso. Agora estamos em julho de 1953. A Guerra da Coreia é declarada encerrada sob um armistício. O Hal Jordan e o seu ala, né, o parceiro, chamado Kyle Ace Morgan, fazem uma última patrulha de reconhecimento. No entanto, nem todos tinham ouvido falar desse armistício. Os dois são atacados por aviões norte-coreanos. E no duelo, o jato do Hal é atingido e o força a pular fora. Infelizmente, ele é nocauteado por um pedaço do seu jato na queda. E amigo, o parceiro ali do Hal faz essa peripécia aqui aérea e consegue puxar a corda do paraquedas do Hal. E quando o piloto recupera a consciência, ele inesperadamente pousa numa trincheira e tende a nocautear um soldado inimigo. E enquanto isso, a alguns quilômetros de distância, na outra Coreia, os repórteres Jimmy Olsen e Lois Lane são levados para Seul via helicóptero. O piloto é comunicado via rádio da situação do Hal Jordan e é solicitado eles a extrair o Hal em território inimigo. Na trincheira em que o Hal estava, ele vê o helicóptero dos repórteres e sinaliza com um sinalizador de fumaça. No entanto, outros soldados veem o sinalizador e o helicóptero. O Hal é atacado e luta por sua vida. Enquanto eles lutam, o piloto tenta contar à pessoa sobre o cessar-fogo da guerra, mas ele não consegue lembrar de como falar isso, né, em coreano. E para o seu desgosto, no fim, o Hal tende a atirar nesse soldado antes de ser resgatado. Depois, dentro do helicóptero e resgatado, a Lois pergunta com entusiasmo como ele enganou a morte, mas o Hal Jordan responde tristemente em coreano. O piloto traduz para Lois, confusa, que o Hal disse que acabou, não faça mais guerra. E detalhe aí que essa fala aí que o Hal Jordan fala no finalzinho, foi usado mesmo na vida real aí durante essa época, por um editor da DC, o Joe Kubert, que é uma frase de protesto em relação à Guerra do Vietnã. E de novo tem pulo no tempo aqui, ó. Agora estamos em 1955. Nos arredores de Gotham, o Dr. Saul Herder está morrendo de um ataque cardíaco no seu observatório, devido à aparição surpresa do marciano John Jones.
O doutor, com seu último suspiro, pede desculpas ao marciano por teletransportá-lo e prendê-lo na Terra, já que o seu experimento original foi feito para fazer só contato, né, com sinais de rádio talvez alienígenas. E com suas palavras finais, o cientista adverte o marciano sobre o medo e a violência da humanidade e pede para que ele não se revele. Enquanto isso, Superman e Mulher Maravilha estão na Indochina, em uma ajuda humanitária durante a Guerra do Vietnã. O Clark ele fica chocado ao descobrir dezenas de soldados dessa vila massacrados. E é nessa vila que o Super encontra a Mulher Maravilha, comemorando com um grupo de mulheres armadas. A Amazona explica a ele que depois que ela foi enviada por seus superiores, né, americanos, para recuperar um avião de transporte na região, ela imediatamente notou no caminho essa vila onde os soldados estavam aprisionando mulheres inocentes. Depois de lidar com soldados sem matá-los, ela permitiu que as mulheres libertadas optassem por fazer a sua própria justiça, sem intervenção dela. E aí a gente viu o que aconteceu. Enquanto o Homem de Aço tenta argumentar o que ele supõe ser um exemplo, a Mulher Maravilha o repreende fortemente, que o que ela fez ali foi certo, visto que um sorriso e um tapinha nas costas não ajudaria essas mulheres, que perderam tudo na guerra. Embora o Superman tenha que relatar o que ela fez como uma violação estrita, né, do protocolo dos Estados Unidos, a Mulher Maravilha aponta que não há regras nessa guerra e diz ao Superman para ele se mandar, apontando para a porta. Aqui a gente vê que a Mulher Maravilha e o Superman têm visões bem diferentes de como agir aí em relação a ter superiores, a do que fazer na guerra, né? E a gente tem aqui um pouco do Superman agindo parecido com o que foi lá no Cavaleiro das Trevas, né? Que ele agia muito em prol lá do governo dos Estados Unidos naquela HQ. Contudo, a gente vê aqui que ele realmente tá tentando fazer a coisa certa, tentando pegar por todos os lados, mas realmente é difícil se comprometer com todo mundo. E é um dilema que o Superman vai encarar nessa HQ. De volta a Gotham, o John Jones descobriu que o dispositivo do Dr. Erdel não poderia devolvê-lo a Marte. E aí ele tem vivido silenciosamente, usando a aparência do doutor, enquanto aprende o que pode sobre os humanos e a sua sociedade através da televisão. A gente vê ele mudando de forma aqui para diferentes disfarces. Tem até aqui a forma do Pernalonga. Até que ele resolve se estabelecer aqui na forma de um detetive de filme noir, usando o nome de John Jones. E aí, um ano depois, um noticiário relata um raio que atingiu a sede da polícia de Central City e que o policial forense Barry Allen foi atingido por um raio, mas sobreviveu sem ferimentos graves. Nesse mesmo período, a União Soviética lançou lá os primeiros satélites acirrando a corrida espacial. Em resposta, o presidente norte-americano Eisenhower promete um financiamento maciço para um programa espacial americano para igualar o esforço russo. O marciano John Jones se juntou ao departamento de polícia de Gotham e, usando suas habilidades analíticas e também de telepatia, ele rapidamente ascende ao posto de detetive e se junta ao seu colega Slam Bradley. Eles agora estão investigando o sequestro de uma criança por cultistas e contra um menino em uma igreja, onde aí aparece o Batman, que está lutando contra esses cultistas. Os dois policiais se juntam à luta, mas durante ela, um incêndio é iniciado, deixando o John impotente, já que essa é a fraqueza do marciano. Esse Batman aqui mete medo no detetive Slam, pela sua aparência e brutalidade. E quando o Batman tenta libertar o menino aqui das amarras, a criança fica apavorada ao vê-lo. O Slam acalma o menino, e o John encontra um livro pertencente aos cultistas, que chama sua atenção, mas ele vê que ele está trancado. O líder do culto, incapacitado, avisa os detetives que eles e o mundo serão julgados pelo centro. E olha aí o vilão principal da HQ aparecendo aqui. Daí, na cena seguinte aqui da história, rola uma reunião de vários personagens aqui dessa HQ num local. Isso porque tá rolando a disputa de boxe dos pesos pesados entre o campeão atual, o Ted Pantera Grant, e o jovem habilidoso Cassius Clay aqui, olha só, o futuro Muhammad Ali. Também na plateia estão Bruce Wayne, Lois Lane, o seu amigo Oliver Queen, a noiva do Ted, Selina Kyle, com a sua amiga Dina Drake, a Canário Negro, e os pilotos Kyle e Hal Jordan. É muita gente. No final da luta, o Ted consegue uma vitória muito apertada e continua campeão. Depois, no cassino Utopia, há diversas conversas entre os personagens, com Oliver comentando que o ex-Lanterna Verde Alan Scott estava presente na luta do Ted, mas saiu cedo para não arruinar a publicidade do amigo. A Lois não gosta muito desses ex-justiceiros da Sociedade da Justiça, pois são diferentes do Superman, que para ela defende, o valor da América. E a reação do Bruce ouvindo isso é impagável.
O trio então é acompanhado pela Carol Ferris e o Rick Flag. E enquanto isso, na casa do Barry Allen em Central City, ele tá num telefonema com a sua namorada, a jornalista Iris West, que tá lá no cassino. De repente, a ligação da Iris é interrompida com a aparição explosiva do Capitão Frio, que planeja roubar o local. E aí o Flash faz a sua grande estreia aqui na história. O Barry, ele tá preocupado, ele acha que a Iris pode ter morrido ali. Assim, ele põe lá o seu traje de Flash e sai em disparada até Las Vegas. No cassino, o capitão e os seus capangas estão prestes a partir aqui do helicóptero com dinheiro. No entanto, o Flash chega ali, e ele vê que tá tudo bem com a Iris, e ele desacelera na frente do capitão para impor medo nele. Mas o vilão rapidamente manda o Flash parar, e avisa que ele tomou a precaução de esconder uma série de 6 bombas criogênicas pela cidade. E pior, elas já estão programadas para explodir em 30 segundos. Sem escolha, o Flash deixa o capitão para desativar as bombas. O amigo do Hal Jordan comenta sobre o herói velocista, e isso já mostra que ele é bem conhecido. E o Ted Grant, vendo outro velocista, fala silenciosamente que desejava que o Jay estivesse aqui. Flash corre pela cidade, reunindo as bombas, e descobre que não tem uma cesta, era uma cilada. Depois de amarrar as bombas num balão e lançá-lo no céu, o Flash corre até o helicóptero do Capitão Frio, subindo os andares do cassino e derrubando o veículo nessa fonte. Enquanto o Capitão e o Flash se recuperam, a pistola de gelo do vilão dá defeito ao entrar em contato com tanta água, fazendo assim com que o Frio congele nesse gelo sólido antes do Flash escapar. Ao mesmo tempo, o balão que carregava as bombas do Frio explode no céu, criando aí um inverno nevado sobre Las Vegas, que é irônico que fica num deserto, né? E depois dessa batalha entre o Flash e o Capitão Frio, o Hal Jordan tem uma despedida lá com o seu parceiro de voo. Eles vão até uma base aérea, e lá o Ace mostra a Hal o protótipo dessa nave, que ele vai voar ao vivo na televisão junto com outros 3 convidados como parte de uma publicidade. O Ace então percebe que o Hal está agindo de forma diferente, no qual ele confessa que as coisas não são mais as mesmas desde a guerra, e que ele vem se recuperando de vários traumas dela. Além disso, o Hal observa que de todos os testes de campo perigosos em que esteve envolvido, ele nunca sentiu nenhum medo ou hesitação. O Hal então pergunta ao Ace se ele pensa nos homens que matou, na qual o Ace responde que não tem nenhuma culpa ou arrependimento, afirmando que é tudo por causa das circunstâncias. E antes de partir, o Ace revela que ele vai apresentar o Hal a Carol Ferris, cuja família está no ramo da aeronáutica, sobre um possível emprego. O Hal fica animado e se despede do seu amigo, que sai voando então com esse protótipo. Parte 2, Os Bravos e Destemidos. Só que em seguida, a história revela que esse protótipo pilotado pelo amigo do Hal dá um defeito técnico, e a tripulação com aqueles passageiros famosos acaba caindo com essa aeronave. E curiosamente todos saem voando pelo céu, mas sobrevivem misteriosamente. Enquanto isso, em Coal City, em um jantar romântico, a Carol Ferris oferece ao Hal Jordan a proposta de contratá-lo para trabalhar na empresa de sua família. O piloto aceita, e aí a gente já vê que começa a rolar um climinha entre os dois. E aí, voltando para as montanhas rochosas do Colorado, aqueles sobreviventes do voo meio que formaram uma fraternidade e uma culpa de sobrevivente. Eles questionam como sobreviveram a esse acidente fatal. E já na zona rural do Tennessee, um grupo de extremistas incendeia a casa de John Henry, junto com a sua família. Ele sobrevive e promete se vingar deles. Indo para outro local agora em Nova York, a Força Tarefa X corre freneticamente pelo topo da Estátua da Liberdade para alcançar um helicóptero à espera pilotado pelo Rick Flag. Um pterodátilo gigante é o alvo desse grupo. Nós vemos um dos membros da equipe morrendo, mas se sacrificando para destruir a criatura. E de fato temos aqui um esquadrão suicida, né? Depois do funeral desse companheiro, os membros sobreviventes da Força Tarefa X refletem sobre esse pterodátilo que encontraram, durante o qual o Rick Flag conta à sua equipe sobre a sua experiência anterior na Ilha dos Dinossauros. Pois é, antes aqueles dinossauros que só sobreviveram e estavam lá naquela ilha, eles agora estão saindo dela e chegando nas costas, né, de continentes. De volta no Tennessee, o John Henry trabalha em uma cabana criando um martelo de aço. Enquanto isso, Hal Jordan dirige até a sede da Ferris Aeronautics e encontra com Rick Flag no caminho. Os dois conversam e o coronel conta ao Jordan que a empresa virou uma base aérea e tem um projeto que está sendo executado pela Força Aérea dos Estados Unidos. Daí nós vemos alguns meses se passando e o Hal está numa sessão de treinamento de impacto na água. É revelado por escrito dele que por 8 semanas cansativas ele passou por um monte de experimentos
com nenhum padrão discernível, como ser enterrado vivo por 2 dias. O Hal acha que está sendo introduzido em alguma missão espacial secreta. Além disso, o Hal admite que está cada vez mais apaixonado pela Carol e está tendo um relacionamento difícil com Rick Flag, que assiste atentamente aos treinamentos do Hal. Em uma sala de descanso com seus amigos, o Hal aprende mais sobre Rick Flag e os membros da Força Tarefa X. Nós temos a Karen Grace, que era uma enfermeira durante a Guerra da Coreia e foi a única a sobreviver depois de um desastre aéreo, e o falecido Hugh Evans eram cientistas atômicos em locais de testes de Nevada. Eles foram expostos a grande quantidade de radiação e enlouqueceram no caminho. Por fim, nós temos o Rick Flag, que foi contratado anteriormente durante a Segunda Guerra Mundial para liderar condenados e insubordinados que não tinham nada a perder em missões suicidas, que é o Esquadrão Suicida, né? Apesar da sua atual personalidade fria, o Rick possui um enorme sentimento de culpa e perda pelas pessoas que ele foi perdendo ao longo dos anos. E depois de algumas passagens curtas que a gente viu ali sobre o John Wayne Irons, ele vai atrás daquele grupo então que matou a sua família, munido daquele martelo que a gente conhece muito bem, é característico dele. Ele encontra esses covardes e os confronta com o seu novo traje. E agora ele está armado com esse martelo de aço e um traje de justiceiro. Em Gotham, o John Jones vai ver um filme de ficção científica sobre invasores de Marte, que era a tendência dos filmes dessa década. Até antes da sessão dele, passa um desenho animado do Superman. Depois, no filme, ele se diverte ao ver a representação de como são os marcianos, que na verdade não era para ser engraçado, né? Mais tarde, é exibido um noticiário da nova equipe de super-heróis, os Desafiadores do Desconhecido. Esse grupo é aquele dos sobreviventes daquele voo, que nós vimos antes e que agora dedicam seus esforços e habilidades para ajudar e proteger as pessoas e o planeta. Entre eles está aquele amigo do Hal Jordan, piloto. Enquanto o John está indo até o seu apartamento, ele percebe que, apesar da falta de conhecimento do público sobre Marte, eles ainda possuem um ódio por qualquer coisa que não possam controlar ou entender. E aí, quando o John entra no apartamento, ele encontra o Batman esperando. O vigilante quer conversar. Ele afirma que durante os 18 meses, após a prisão do culto que adorava o Centro, houve um número constante de incidentes semelhantes acontecendo em todo o mundo. Delírios em massa e pessoas ouvindo vozes, muitas vezes violentas nas suas cabeças. O John concorda com isso e recebe um medalhão que o Batman recuperou do líder do culto daquela igreja. O Batman acredita que o John é ideal para prosseguir com a investigação, mas ele reforça que isso não é um pedido. Antes de sair pela janela, o Batman diz ao John que sabe que ele não é um humano, devido a essa investigação, e avisa que, embora ele seja confiável, usará sua fraqueza, que é o fogo, contra ele se algum dia o trair. Ele comenta que gastou milhões para conseguir a fraqueza do Superman, e para o Marciano, basta usar uma caixa de fósforo que está resolvido. Nossa, essa frase aí do Batman é uma das maiores humilhações já feitas, cara. E em Washington tá rolando uma homenagem à Mulher Maravilha, feito pelo próprio presidente lá dos Estados Unidos. Ele dá uma medalha diplomática em frente à Casa Branca. Mas quando a Mulher Maravilha tenta fazer um discurso para a imprensa sobre os problemas que estão acontecendo no Vietnã, o vice-presidente do Eisenhower, o Nixon, rapidamente encerra o seu discurso e a conferência. Depois, a Diana até tenta dizer para o presidente que ela tem muito o que falar ao mundo sobre o que ela viu nas guerras, mas este tenta desconversar e acha melhor ela tirar umas férias. Indo para o Hal Jordan, ele vem namorando então com a Carol, e ela o leva até um bunker secreto da sua empresa. O Hal quer saber por que agentes do governo, como Rick Flag, estão envolvidos com as empresas Ferris. Os dois descem pela escotilha do bunker e, para surpresa do Hal, eles entram num grande hangar de pesquisa subterrâneo. O piloto fica muito admirado com as tecnologias desse local. E quem também está ali é o Flag, que o leva para o interrogatório com Ray Faraday, o chefe do projeto espacial da Força Aérea. O Faraday conversa longamente com Hal sobre um grande segredo do governo. E aqui senta que realmente lá vem história aqui. E é uma história que vai começar então lá na Segunda Guerra Mundial, mas que vai levar a uma grande revelação dos dias atuais que esse cara vai mostrar. Após o fim então da Segunda Guerra Mundial, os aliados extraíram cientistas alemães que trabalhavam com os programas de foguete da Alemanha. Os cientistas acabaram ou nos Estados Unidos ou na União Soviética, onde contribuíam então com suas pesquisas para os programas espaciais. Isso fez os Estados Unidos então anunciar a formação da NASA. E além disso, o Congresso também aprovou o financiamento de um programa espacial tripulado. O Hal acha que ele está nesse programa, mas o Faraday diz que ele vai estar num outro tipo de programa. Daí ele fala mais sobre Rick Flag e a Força Tarefa X. O Esquadrão Suicida foi sucedido pela Força Tarefa X,
depois que o esquadrão original foi morto na Ilha dos Dinossauros. Desde então, a Força-Tarefa foi estruturada em torno de duas divisões, uma chamada Argent e o Esquadrão Suicida. A Argent foi encarregada de operações secretas, prendendo silenciosamente homens misteriosos ou vilões que ameaçam a América, enquanto o Esquadrão Suicida atua em missões relacionadas ao sobrenatural e ameaças desconhecidas. E por falar em paranormal, o Faraday ele menciona um incidente que aconteceu no passado envolvendo um contato com alienígenas. E é exatamente aquele evento que trouxe o Caçador de Marte para a Terra. Então o governo estava sabendo disso. Temendo uma ameaça alienígena, o governo criou um programa espacial secreto, usando as empresas Ferris como fachada para a operação da Argent. O microfilme do Flag, que foi recuperado da Ilha dos Dinossauros, foi usado para criar uma fórmula para uma nova liga de plástico, tornando uma pele leve e sem costura, forte como aço, para o programa espacial secreto. A Argent recebeu o sinal verde para essa operação chamada de nuvem voadora. E o motivo do envolvimento do Hal Jordan é de substituir aquele membro falecido do Esquadrão Suicida. E no final dessa palestra, o Faraday aponta para o piloto que a intenção dessa operação não é só levar alguém ao espaço, e sim, o objetivo é viajar para Marte. E falando de Marte, o Caçador de Marte encontra o livro trancado do culto na sala de evidências do Departamento de Polícia de Gotham. Ele destranca o livro usando aquele talismã que o Batman havia entregue a ele. Embora alguns dos textos sejam variados e ilegíveis, pois foram escritos em idiomas de diferentes culturas, o John consegue reconhecer as histórias e ensaios por meio de suas imagens. De uma forma geral, o conteúdo do livro é sobre uma ilha misteriosa, que é aquela Ilha dos Dinossauros, que ela é povoada por dragões e monstros. O príncipe Viking fala sobre a ilha, e de uma força misteriosa que tentou de tudo para deixá-lo ali. Depois de terminar essa história, John percebe uma ilustração ornamentada no livro semelhante a uma grande força negra, tão negra que bloqueou o sol. Ao tocar essa imagem, o John recebe uma espécie de choque, e com cara de medo, John percebe que essa entidade já está aqui na Terra. Bom, depois dessa grande revelação aí, a história pula um ano, agora para 1958. E aqui a gente já vê que o Flash está descobrindo que as coisas estão mudando ali no seu país. O herói vai de encontro até o gorila Grodd, que parece que está causando uma confusão na cidade. Contudo, esse Grodd se revela ser um robô, e ele libera um som vibratório alto que atordoou o velocista. Então, agentes do governo, liderados pelo Faraday, aparecem e prendem o Flash numa rede. Depois de ordenar aos seus agentes que criem uma cortina de fumaça na área, o Faraday aborda o Flash, afirmando que ele agora é a propriedade do governo, e tenta tirar aqui esse dado tranquilizante no herói. No entanto, apesar do choque da sua captura, o Flash escapa passando pela rede antes de ser atingido pelo dado. Em Cold City, o Hal Jordan e a Carol se encontram com um amigo lá do Hall, Ace Morgan, que tá com uma nova namorada, June Robbins, que é apresentado como o mais novo membro aí dos desafiadores do desconhecido. Enquanto isso, no departamento de polícia de Gotham, nós descobrimos que o John Jones tem uma certa obsessão aqui por caso de avistamento de OVNIs e questões de direitos civis, incluindo o vigilante que luta por essa causa que nós vimos antes, o John Henry. E é nesse momento que o Caçador de Marte é necessário lá para os seus colegas de trabalho para interrogar um suspeito muito misterioso. Esse carinha aqui, chamado Harry, matou sua própria mãe e parece estar bem fora da casinha. Durante o seu interrogatório, o John descobre, por meio da sua habilidade de leitura de mente, que esse Harry era um ex-engenheiro da Ferris Aeronáutica e que ele ficou louco e paranoico depois de saber sobre aquelas informações da Força Tarefa X sobre marcianos ocultos. Depois de várias horas, o interrogatório é interrompido pelo Faraday e os seus agentes, que estão lá para resgatar e prender aquele interrogado. E este fica com muito medo ao ver esses agentes do governo. Depois de apertar a mão do Faraday, o marciano lê a mente dele, confirmando que a sua presença na Terra é conhecida pelo governo e que eles estão realmente construindo um foguete para Marte. Falando lá da Ferris, o Hal Jordan e a Força Tarefa X estão praticando num simulador de voo espacial. Durante a simulação envolvendo um campo de meteoros, o Rick Flag discute sobre as ações arriscadas do Hal, ao que o Hal responde que está tudo sob controle. No entanto, essa simulação falha
e isso deixa o Flag bem frustrado. E essa atitude aí inconsequente do Hall durante o treinamento leva a discussões dentro da empresa aí daquela missão secreta e acaba tirando o piloto da equipe. E aí o Hal Jordan acaba ficando só na supervisão do voo mesmo. E antes havíamos visto matérias sobre o John Henry Irons, e em mais um de seus confrontos com grupos extremistas, ele acaba sendo ferido na perna. Ele cai num quintal e é descoberto por uma garotinha. O Henry implora que ela o ajude, mas ela, influenciada pelo pensamento da época, revela o seu paradeiro. Isso leva para 3 dias depois, em um programa de televisão investigativo. O apresentador revela tudo sobre a vida do John Henry, que aqui descobrimos que ele acabou sendo morto de maneira brutal por aqueles extremistas. A postura do Henry é elogiada contra a grave questão de violência racial, e esse programa depois critica duramente o governo americano pela sua inaptidão e hipocrisia de lutar pela liberdade em outros países, quando mal consegue nem garantir liberdades civis básicas e seguranças a seus próprios cidadãos. Entre os que assistem o programa está o John Jones, que está chocado e muito consternado com a morte do John Henry. E essa parte aqui é sensacional na HQ. Isso era algo que a sociedade ela criticava bastante ali dos Estados Unidos nessa época. Então é ótimo como o quadrinho conseguiu introduzir essa questão dos direitos civis com os personagens da DC ali de uma maneira assim tão orgânica que ficou muito legal aqui nessa história. Enquanto isso, nos céus da Ilha Paraíso, o Superman se encontra com a Mulher Maravilha. Ele pergunta por que ela se aposentou das suas funções de heroína e por que ela deixou os Estados Unidos. A Mulher Maravilha o corrige, dizendo que a razão pela qual ela saiu foi porque o governo estava tentando forçá-la a trair os seus ideais e que a nação que eles conheciam não é mais a mesma de quando eles lutaram durante a Segunda Guerra Mundial. Ela finalmente afirma ao Superman que a América precisa de compaixão, não de uma administração, e um líder também. De volta a Gotham, o Caçador de Marte está sentado no seu apartamento, perturbado com a morte do John Henry e o fanatismo em geral que ele tá vendo. Enquanto assiste uma reportagem, o Flash aparece de repente. Ele afirma que depois de 3 anos sendo um herói e salvando pessoas, ele está sendo tratado mais como um criminoso, ao mencionar lá o seu incidente com Faraday. Acreditando que o seu país pensa menos dele, o Flash decide se aposentar. Depois de assistir isso, o John toma essa decisão de deixar a Terra. Mas mesmo com esse desânimo aí que ele tá tendo com a humanidade, o Marciano ele decide deixar todo aquele material que ele teve de pesquisa sobre o centro com outro investigador, né, que é o Batman. Naquela noite, aparecendo como John Jones, ele e o Gordon esperam pelo Batman no telhado da delegacia. Quando o Batman aparece, o John conversa em particular com ele sobre a situação do centro. Ele informa o Batman sobre suas descobertas no livro e que deixou todas as suas pesquisas compiladas no seu apartamento para o morcegão. Tem depois essa página mostrando o Batman investigando as descobertas do John e liga para alguém dizendo que essa pessoa precisa examinar as evidências e encontrar o Batman daqui a alguns dias. Nas empresas Ferris, a operação secreta para Marte está em preparação para a decolagem. O Hal pede desculpas ao Flag pelas suas ações anteriores e deseja uma boa sorte no voo. Toda a base está se preparando para o lançamento. No entanto, o Faraday percebe lá pelos monitores um marciano aparecendo perto da base do foguete. E sob a nave ali da operação, o John planeja embarcar ali no casco da nave. Contudo, o Faraday chega ali, acreditando que o John pretende sabotar o foguete. A contagem regressiva para a nave começa, mas o John percebe que o Faraday será morto pela explosão do lançamento, forçando então a salvar o Faraday e abandonar a sua chance de partir para Marte. No processo, ele é enfraquecido então aqui pela explosão do foguete. É, o Marciano mostrando aí mais humanidade que muita gente aqui nesse quadrinho. Enfim, o lançamento acaba acontecendo e o Caçador de Marte é preso então ali naquela base aérea e é visitado pelo Faraday depois. O Faraday quer saber por que o John salvou, já que ele teve a chance de deixar a Terra. O Marciano explica que não poderia deixar outro ser vivo morrer desnecessariamente. Ele também afirma que após nocautear o Faraday, olhou dentro da mente do agente, descobrindo que ele é puro e bom. E o Marciano acredita que um dia o mundo não viverá com medo e ódio. Isso encheu o John de esperança renovada para a humanidade, para o grande espanto do Faraday. Contudo, o agente recebe um aviso sobre o voo da espaçonave. O Faraday logo aprende que assim que a nave alcançou o espaço, Jess Bright, um dos tripulantes, enlouqueceu devido aos seus problemas mentais e tentou sabotar o foguete. Flag e a Karen estão a salvo, mas falta combustível e estão prestes a queimar quando reentrarem na atmosfera da Terra. Faraday contata o Flag e quer saber sobre a carga, entre aspas, que fica em mistério.
O Flag afirma que não conseguiu ejetar essa carga e quer falar com Hal Jordan. O Flag quer meio que fazer aí uma despedida e ele admite que durante a guerra ele serviu com o pai do Hal Jordan e que, como ele tinha família, ele tentou protegê-lo ao máximo. Mas como ele falhou nessa missão, ele depois tentou então proteger o Hal de outras missões. Nesse meio tempo, o Hal Jordan recebe o contato do Ace Morgan e dos desafiadores. Eles sabem sobre o problema da reentrada da nave e estão acelerando com o foguete deles para tentar ajudar na nave. O Faraday avisa o Ace para abortar imediatamente o resgate, mas os desafiadores o ignoram. Frustrado, o Faraday decide chamar o Grandalhão. E por esse nome ele se refere ao Superman. Ele tá em Tóquio aqui lutando contra esse robô gigante quando recebe o contato do Faraday. Faraday revela então ao Hal Jordan e a Carol que a tal carga misteriosa eram armas nucleares, que iam ser usadas em um cenário caso os marcianos fossem uma ameaça séria. Dado que a reentrada da nave na Terra liberaria essas armas, o Flag sabe que ele tem que destruir a nave junto com todos a bordo. E se os desafiadores fossem salvar a nave, tudo estaria perdido. No espaço, essa equipe se aproxima da nave, lançando seus mísseis pilotados por tripulantes. Os mísseis atingem a nave e prendem o cabo de reboque às asas do foguete, na tentativa aqui de ajustar o ângulo da reentrada deles. Enquanto tá tudo isso acontecendo ali no espaço, o Superman finalmente acaba sabendo de toda essa treta que tá acontecendo. Num momento emocionante, no foguete, a vida do Flag passa diante dele junto com a outra tripulante, a Karen. E os dois tinham um relacionamento amoroso. E sabendo dos efeitos das armas caso sejam lançadas na atmosfera, ele e a Karen se abraçam e destroem o foguete. Enquanto o Superman é capaz de salvar o Rock e o Red, que estavam tentando manobrar a nave e salvá-la. Algum tempo depois, o funeral do Flag e da Karen é realizado, com muitas homenagens, enquanto nós vemos aqui o Faraday tristemente se sentando perto dos seus túmulos. Nas empresas férias, o Hal tem um momento aqui com o simulador de antes, e lamentando a sua chance de não ter ido ao espaço. De repente, uma luz verde se agita ao seu redor. Logo depois, a Carol ouve um som de tremor vindo da sala do simulador. Ao verificar essa sala, ela descobre que o simulador e o Hal se foram, e agora há um grande buraco no teto. Parte 3. União. Na base dos desafiadores, Rock e June dão a Lois e a Jimmy Olsen o tour pela sua base. O Ace está no telefone com o Hal Jordan, questionando se há algo de errado, já que ele está ligando. Na outra linha, o Hal responde que não tem nada, e ele decide ligar de volta uma outra hora, enquanto olha para o anel de lanterna verde que está na sua mão. Depois de desligar, o Hal está apreensivo com toda a situação que ele passou, sobre ele encontrar um alien chamado Abin Sur, da tropa dos Lanternas Verdes, e dele ser escolhido como um sucessor. O Hal sai da cabine telefônica e vai até o corpo do Abin Sur e constrói um túmulo para honrá-lo. Momentos atrás, após o Hal ter sido trazido pelo Abin Sur, esse Lanterna Verde conta que veio à Terra em uma missão de grande importância e que ao chegar à atmosfera terrestre, ele foi consumido pelo espectro de luz amarela, da explosão do acidente que aconteceu há pouco. Ele explica ao Hal Jordan que ele foi escolhido pelo Anel como um lanterna digno pela sua coragem. E embora o piloto afirme que ele é rotulado de covarde desde a Guerra da Coreia, o Abin Sur explica que a coragem assume muitas formas. Por fim, o Alien instrui o Hal sobre como usar o anel e a sua bateria de energia, e principalmente a fraqueza da cor amarela. Mas isso tudo era o Hal Jordan relembrando ali o que tinha acontecido. E aí agora ele realmente decide então testar os seus poderes e o que o Anel pode fazer. Ele instantaneamente se veste com um traje aqui do Lanterna. Emocionado, o Hal voa para o espaço sideral, mas é interrompido por um fantasma, ou uma voz misteriosa que lhe diz que ele ainda não está pronto. O Hal retorna à Terra e examina o simulador acidentado que o trouxe para o Abin Sur e percebe os problemas que os seus superiores farão com isso, e decide enterrar todas as evidências ali, incluído o túmulo do Abin Sur. Ele se impressiona que ele consegue levantar uma montanha com seu anel. De volta aos desafiadores, a June apresenta a Lois e o Jimmy ao professor Halley, que está examinando amostras de tecido dos dinossauros que têm aparecido nas costas do Pacífico e do Atlântico. Essa conversa é interrompida quando Rock alerta sobre um ataque de dinossauros em Cabo Canaveral, na Flórida. Os desafiadores saem da base junto com o Jimmy e a Lois. E no planeta diário, o Clark Kent examina um rolo de filme que lhe foi enviado, contendo a história de um livro infantil, O Rei da Ilha dos Monstros, escrito por um autor que, após completar essa história, tirou a própria vida. E aqui, de novo, a gente tem mais uma grande história sendo contada. A história é contada por uma entidade desconhecida, que nasceu na Terra, desde a criação do planeta. A entidade viveu pacificamente por milênios,
até que um asteroide acabou com a vida pré-histórica. Em seguida, essa entidade resgatou rapidamente as formas de vida do planeta e as colocou em uma ilha florescente no centro de um grande oceano. Até depois da Idade do Gelo, a entidade observara a formação da humanidade e o seu desenvolvimento para a violência. Depois de séculos, os humanos dominaram a força mais destrutiva, e a entidade, com medo, decide deixar a Terra após limpar os vermes, entre aspas, para o bem maior. Voltando para o Superman, ele viaja para Gotham e se encontra com Batman e o seu novo protegido, o Robin. Batman é revelado como quem enviou o microfilme ao Superman sobre o centro. O Superman comenta sobre como aquela obra do autor era muito sinistra para um livro infantil e diferente de tudo que esse autor já tinha feito. O Batman concorda, como se algo mais estivesse falando através dele. E visto que essas descobertas então são muito importantes e têm vínculos com esse tal centro, o Batman decide então passar essa tarefa então de investigar mais do centro para o Superman. Antes de os dois partirem, é revelado que essa última batalha um contra o outro, anos atrás, foi encenada, do Batman ganhando contra o Superman, o que permitiu que o Batman ficasse livre de qualquer interferência federal para proteger Gotham. E sobre o Robin, o Batman diz que eles são duas almas perdidas que precisavam um do outro. Na Ilha Paraíso, a Mulher Maravilha treina uma amazona, quando de repente o seu treinamento é interrompido por um grande objeto que as ofusca, e ele vem do céu. Na base aérea de Nellis, vemos o Faraday e o John jogando uma partida amistosa de xadrez e mostrando que eles viraram bons amigos. Os dois estão falando sobre uma potencial ameaça iminente, como se um pavor imenso estivesse sendo sentido em toda a América. Os dois suspeitam que tudo isso esteja conectado a uma entidade poderosa, que o John já sentiu. Por fim, o Marciano então pergunta ao Faraday se ele e o governo estão preparados para enfrentar essa ameaça. E a gente tá prestes aqui a chegar então na batalha final da saga Q, que é então essa grande ameaça chegando, que a gente sabe bem o que é, né? Mas primeiro a gente vai ter que ver que os heróis vão ter que deixar os seus problemas de lado para realmente se unir numa grande aliança contra essa ameaça. Os desafiadores, a Lois e o Jimmy chegam ao Cabo Canaveral e testemunham o dinossauro, um pterodátilo mutante gigante, atacando a base. Pelo tamanho do problema, o Superman é chamado. Eles então veem o Super chegando no local e subjugando a criatura, amarrando ela nessa praia com um cabo de aços. No Oceano Atlântico, nós vemos o Rei Atlante Aquaman. Ele diz que observou e seguiu a criatura, o Centro, por um longo período de tempo, com o seu exército, e que essa entidade tem viajado pelos oceanos e vai querer limpar todos que vivem na superfície. O Cabo Canaveral é colocado em alerta militar total, quando Ace descobre pelo Capitão Adam que algo grande apareceu a poucas milhas da costa. Superman e os desafiadores examinam o pterodátilo e ouvem um zumbido que vem da criatura. Eles então ouvem outro zumbido e veem que é o avião invisível da Mulher Maravilha. E pior, todos podem ver que a cabine está manchada de sangue. O avião faz o pouso forçado e o Superman corre até a Mulher Maravilha. Ela está gravemente ferida e o Super sai voando pedindo ajuda médica. Enquanto isso, um dos desafiadores, ele sobrevoa o local onde é para estar lá aquela ilha dos dinossauros, mas vê com surpresa que ela não tá mais lá. O professor Halley fica surpreso, pois a ilha é a única fonte lógica daqueles dinossauros. O Capitão Adam então vê as notícias na televisão, mostrando a Lois Lane fazendo uma cobertura da mídia ao vivo e mostrando o que está atacando a Flórida. O Centro, uma enorme ilha voadora que carrega um exército incontáveis de criaturas pré-históricas, que está repelindo e destruindo sem qualquer esforço as forças da aeronáutica. Após 1 hora desse ataque do Centro, as autoridades estão evacuando as populações da Flórida e especula-se que Washington esteja planejando uma resposta nuclear à ilha voadora. O Barry Allen assiste a esse noticiário, antes de querer falar com a Iris. A sua namorada então revela a ele que ela já sabia que ele é o Flash e que tem orgulho dele. Ela então convence o Barry a sair da sua aposentadoria. Em Nellis, o John se sente oprimido pelo imenso poder mental que está sendo transmitido do Centro. O Faraday chega perto da cela, perguntando se ele quer ir junto com ele para ver a situação lá na Flórida. Até aqui tem um McCain do Vandal Savage que também está preso naquela prisão. O caçador concorda e também adota uma nova forma híbrida marciana/humana
para ter uma aparência mais amigável. No entanto, ele muda aqui o seu traje, que lembra o clássico dos quadrinhos, para um traje de agente do governo a pedido do Faraday, que ele não queria nada muito super-herói para ele. Daí a história mostra que vários dos heróis então que estavam espalhados ali pelos Estados Unidos foram alertados para ir combater então o centro. Vemos inclusive aqui o Arqueiro Verde, os Demônios do Mar e o Esquadrão dos Gaviões Negros. Na Califórnia, depois de abalado com o seu incidente, o Hal se escondeu e espera algum tipo de contato da Tropa dos Lanternas. Mas enquanto ele assiste a TV, ele acaba sabendo do ataque do centro. Ele então conclui que o motivo da vinda do Abin-Sur para a Terra foi o próprio centro, e aí ele decide agir. Ele volta para a sede das empresas Ferris e retira um protótipo de disco voador da empresa. A Carol encontra o Hal e, com raiva dele, exige saber o que vem acontecendo com ele, até que ela percebe que ele pretende lutar contra o centro. O piloto revela que o que ele fez nas guerras do passado foi algo sem sentido e que agora ele fará a diferença lutando contra essa ameaça. A Carol diz que ela nunca acreditou que ele era um covarde, e antes do Hal sair, ele a beija, fazendo aqui uma cena de despedida de cinema. A Mulher Maravilha, que está na enfermaria, conta ao Superman o que aconteceu na Ilha Paraíso. O centro pairou sobre a ilha e enviou uma horda gigantesca de suas criaturas para atacar as Amazonas. E embora a Mulher Maravilha e as Amazonas lutassem contra as criaturas com muita fúria, os seus números eram incontáveis. O centro logo deixou a ilha, pois tinha como objetivo aquela base na Flórida, e deixou quase toda a ilha das Amazonas em devastação. Antes de perder a consciência, a Mulher Maravilha beija o Superman e diz a ele que a única maneira de derrotar o centro é liderar e unir as pessoas que vieram lutar contra a criatura. E agora é o momento então do Superman finalmente virar esse grande herói para todo mundo, e não ficar obedecendo só uma administração. O herói então ouve uma comoção alta do lado de fora entre os heróis reunidos e militares sobre suas diferenças políticas. O conflito é rapidamente interrompido pelo Superman, que os repreende por brigar por uma máscara ou um uniforme, quando todos estão presentes ali para enfrentar uma ameaça atual, e ele defende fortemente a cooperação entre todos. O Super é inesperadamente apoiado pelo Faraday, que chegou acompanhado pelo Caçador de Marte. O John se apresenta ao Clark e concorda, reforçando a declaração de antes de unidade da Mulher Maravilha. O Superman então decide reconquistar o centro e tenta ver se consegue se comunicar com ele, mas ele entende que essa ilha pode ter intenções agressivas. E enquanto o Superman voa para o centro, ele é atacado pelos monstros da criatura. O Superman até se vira bem, no entanto esse ataque foi uma distração, e permitiu que o centro disparasse uma enorme explosão de energia no Super, cujo corpo em chamas é jogado nas profundezas do mar, enquanto todos em terra assistem horrorizados. Durou pouco essa reunião de heróis aí. Mas aí, enquanto a gente tá vendo a humanidade correndo risco de ser dizimada aí pelo centro, tem uma galera aqui do lado místico da DC desse universo que tá se reunindo só para debater aí sobre essa ameaça, sobre o que eles devem fazer. O Espectro e o Senhor Destino são chamados pelo Vingador Fantasma para a Lua e o encontram lá junto com a Zatanna e o Billy Batson num banquete. Os dois questionam o Fantasma sobre por que eles, incluindo o seu anfitrião, estão na Lua em vez de enfrentar o centro. O Billy Batson até comenta que os 5 ali são dotados de poderes místicos que até poderiam parar o centro, mas o garoto aponta a questão de saber se as ações dele realmente ajudariam as forças do bem ou as impediria. Ainda assim, o Espectro e o Destino argumentam que eles estão inclinados a ajudar a humanidade, mas o Fantasma afirma que eles e os seus contemporâneos da Sociedade da Justiça tiveram a sua chance de heroísmo, e que uma nova geração de heróis é necessária para guiar a humanidade, e são eles que devem derrotar o centro. Mas por fim o Espectro também questiona que se os esforços desses novos heróis falharem, a Terra estará condenada. Mas no fim o Vingador finalmente afirma ter fé nesses novos heróis. Parece que esses heróis místicos então jogaram pra ver, né? Meio arriscado, mas tudo bem, né? E de volta na Terra a gente tem uma revelação sobre a Lois Lane. Ela tá tentando gravar uma matéria sobre a possível morte do Superman, já que o corpo dele não foi encontrado. Ela também relata que os maiores cientistas e especialistas do mundo estão se reunindo ali na base para planejar um ataque no centro, antes dele chegar à costa. A Lois de repente desmorona, ordenando que a sua equipe pare de filmar. E é aqui que o Jimmy Olsen intervém defendendo ela, e afirmando que ela realmente amava o Superman, e aí dando a entender que eles tinham um relacionamento. Nós vemos depois em Gotham, o Bruce Wayne está tentando estabelecer uma parceria com a LexCorp para direcionar materiais e aeronaves das suas empresas
para ajudar na evacuação das cidades. E no Asilo Arkham, a doutora Leslie Tompkins libera o Adam Strange depois de perceber que ele estava contando a verdade sobre as suas histórias e o centro. Ao mesmo tempo em que o Hal Jordan começa a usar o seu anel de lanterna verde e vai também em direção ao Cabo Canaveral. O Adam Strange viaja para a casa do Raymond Palmer e diz ao cientista que o seu dispositivo para encolher a matéria ajudaria contra o centro. O Palmer então diz ao Strange que o seu dispositivo está com defeito, mas aí o Strange responde que é exatamente por isso que ele vai funcionar. E aí naquela base onde estão todos aqueles cientistas e os heróis, o Caçador de Marte ele tá debilitado aí no momento porque ele tá recebendo todas aquelas ondas mentais lá do centro. E é uma carga muito forte. Rola então um encontro inusitado do Faraday com o Flash, que no passado ele tentou capturar. Ele pede desculpas ao velocista, mas recebe um merecido soco no rosto. O Adam Strange e o Ray Palmer chegam ali em seguida, e o Faraday apresenta eles aos cientistas que já estavam na base. Depois de ouvir sobre o dispositivo de redução de matéria do Palmer, e saber que ele está com defeito, Will Magnus e o Halley imediatamente percebem que esse é o dispositivo que estavam precisando para o plano final deles. Do lado de fora, o Flash desabafa, e novamente fala com o Faraday. O agente diz ao Flash para deixar de lado seu rancor e cooperar com ele, pois os cientistas têm uma ideia maluca, que envolve a supervelocidade dele. O Faraday então só pergunta o quão rápido é o velocista, e aí o Flash só dá uma olhadinha para ele. E bem, daí a gente vai para aquele momento de explicação do plano e como é que vai funcionar, né? Todos os detalhes para os heróis tentarem derrotar a Ilha do Centro. O professor Halley, o piloto Ace e o Magnus explicam aos heróis, soldados e aviadores reunidos a história do centro e propõem um ataque em 2 estágios ao organismo. O Ace explica aos aviadores que eles estarão envolvidos no primeiro estágio e que concentrarão um ataque direto com uma distração, e os Gaviões Negros atacarão o outro lado da ilha. Enquanto está distraído, os bombardeiros carregados com ogivas atômicas serão enviados para o centro, através de uma entrada principal de exaustão, e aí eles vão ferir ele de dentro para fora, e escapar do outro lado. E esse é o estágio 1. O Halley então apresenta o Ray Palmer. Os dois demonstram o dispositivo de redução de matéria do Ray, que encolhe aqui uma laranja e ela explode em questão de 1 minuto. Eles planejam utilizá-lo no centro enfraquecido pelas bombas, e que o destruirá para sempre. Embora o dispositivo seja pequeno para encolher o centro, o professor fala então do Flash, pois ele será equipado com o dispositivo do Ray Palmer e correrá rápido com a velocidade da luz, enquanto percorre a ilha, e vai expor então cada parte do corpo da criatura com o dispositivo. E esse então é o grande plano de 2 estágios para derrotar o centro. E no final dessa reunião, o Faraday fala que esse é um momento decisivo para todos ali salvarem a humanidade. Enquanto todos se preparam para lutar contra o centro, o Hal Jordan também chega a tempo para a batalha. E claro, fazer essa página aqui dos heróis caminhando em direção à luta. A Lois Lane vai relatando os esforços desses heróis enquanto eles partem para o ataque final. De repente, no chão, surge o mesmo zumbido de antes do aparecimento do centro, só que dessa vez é mais alto e vem do pterodátilo mutante. Seu corpo se abre com incontáveis dinossauros mutantes, enquanto todos no solo lutam essa batalha. No ar, os caças atacam o centro, enquanto enfrentam suas defesas orgânicas e dinossauros. E o Hal Jordan e seus aliados iniciam aquela segunda parte do estágio 1, entrando por aquela entrada principal. De volta ao solo, os heróis e soldados lutam contra as hordas de criaturas mutantes. O Jimmy Olsen quase é morto por um dos dinossauros, antes de ser salvo por uma Mulher Maravilha recuperada, que se junta à batalha. Enquanto isso, o Faraday, o Caçador de Marte e a June tenta encontrar uma área segura longe das criaturas. Contudo, John de repente sucumbe à influência mental do centro e se transforma aqui nesse dinossauro humanoide. O Faraday tenta entrar em contato com o que sobrou da sanidade do John para transferir a essência do centro para ele. Esse ato obriga a criatura a liberar a mente do marciano, mas às custas da vida do Faraday. Vendo a morte do seu amigo, o John se transforma então no Caçador de Marte, no modo herói, e luta ferozmente contra as forças do centro, e jura que o Faraday não morreu em vão. Bora se preparar agora para algo bem maluco, porque aquele esquadrão do Hal Jordan que tá dentro então do centro, eles começam a ter uma viagem lá alucinógena. O Hal, o Ace e o Nathaniel voam e lutam pelo centro, e conseguem entrar no seu núcleo. Só que a entidade entra dentro da influência mental de cada piloto, e eles veem uma invenção da sua própria mentalidade, antes deles começarem a serem desorientados pelo centro. Sob essa influência do centro, a criatura joga um fluido vermelho nas naves do Nathaniel e do Ace,
que os fazem perder lentamente o controle de suas aeronaves, enquanto Hall evita a substância com o poder do seu anel. No entanto, o centro leu a mente do Hal Jordan e reconheceu a fraqueza do anel para a cor amarela, criando assim uma alucinação de objetos de cristal amarelo, que fazem com que ele perca o controle do disco. O Hal Jordan passa por uma série de ataques mentais ao lembrar de toda a sua vida, mas também o fortalece, como lembrar da Carol, o seu ato de sobrevivência e o Anel do Poder. O Hal muda para o seu traje de Lanterna Verde antes de escapar do disco, que é destruído. Com a cabeça agora limpa, o anel do Hal escaneia a ilusão do centro e se dirige para resgatar os seus amigos. E aquela substância vermelha está quase matando eles. E à medida que ela vai se filtrando na cabine e vai sufocando eles, o Nathaniel Adams sacrifica sua vida autodestruindo seu jato junto com as suas ogivas. E apesar da morte do Nathaniel, o Hal rapidamente salva o Ace e escapa do corpo do centro antes das ogivas do Ace explodir. Assim, o estágio 1 então do plano final ele é concluído. E agora resta o Flash fazer o que ele sabe fazer muito bem, né? Que é o corra, Barry, corra! O Flash começa o segundo estágio. Enquanto ele corre então aqui pelo oceano e pula na superfície da ilha. Ele começa a cobrir toda a superfície do centro a pé, com um dispositivo do Palmer. Antes dele então ser salvo pela Mulher Maravilha. Todos em terra veem que o centro está encolhendo, mas notam que a sua forma danificada ainda está indo em direção à Terra, tentando explodir todos com ele. Perto dali, o Hal Jordan e o Ace flutuam no céu, enquanto o Ace descobre, o Anel do Poder do Hal. Vendo a ação do centro, o Hal Jordan pede desculpas ao Ace e o joga no mar. Em terra, todos veem o Hal Jordan contendo o centro com seu anel, enquanto o arrasta para a atmosfera da Terra. Ao fazer isso, ele é contatado pelos guardiões da Tropa dos Lanternas, que o reconhecem como um Lanterna Verde, e lhe concedem acesso à força de vontade da sua lanterna. Fortalecido, o Hal concentra sua vontade em lançar o centro para longe da Terra, enquanto vê a ilha explodir finalmente. Com o centro derrotado, a psique coletiva do mundo relaxa e as pessoas comemoram em todos os lugares. O Hal comemora sua vitória à sua maneira, realizando um sonho de vida: voar pelo espaço com a ajuda do seu novo Anel do Poder. Durante a celebração, é revelado que o Superman está ferido, mas ainda vivo, e ele foi salvo pelo Aquaman. Ele revela que ele e seus súditos trataram o Homem de Aço. O Superman se reencontra com Lois e o resto dos heróis, que são elogiados então na primeira página do Planeta Diário, que sai no dia seguinte, e eles são chamados de heróis pela Lois. E assim a gente chega aqui então no final desse quadrinho, que é um grande epílogo para essa história. Essa vitória monumental e a exibição do trabalho em equipe muda a opinião pública sobre os super-heróis. E uma nova montagem aqui de vilões e heróis se inicia, bem como a ameaça nuclear chegando próxima do apocalipse. Tudo isso é acompanhado pelo discurso real de posse do presidente Kennedy, chamado A Nova Fronteira, veja só. O quadrinho termina com Jimmy Olsen e a Lois Lane testemunhando a Liga da Justiça da América lutando contra o Starro, fazendo referência à capa da HQ que originou essa equipe. E galera, assim a gente chega no final então da minissérie do DC Nova Fronteira. É bom mencionar que anos depois, esse universo aqui dessa HQ, ela teve uma HQ especial lançada em 2008, que continha 3 histórias inéditas desse universo. E eles fizeram essa HQ especial aqui porque ia ter o lançamento da animação que ia adaptar o DC Nova Fronteira. E são histórias inéditas desse universo que preenchem algumas lacunas ali. A primeira história é bem legal, pois mostra a Trindade firmando um pacto e também aquela luta que rolou do Batman com o Superman. Depois do incidente lá, aquele do Homem-Hora, Faraday, por ordem do presidente, interroga o Superman e a Mulher Maravilha sobre o Batman, que é considerado um fora da lei pelo governo, e eles querem os dois caçando ele. A Diana se recusa a participar disso, e o Super opta por tentar conversar com ele. O Batman, por sua vez, já estava preparado para enfrentar o Super-Homem. Inclusive, é mostrado aqui que o Bruce contratou a Mulher Gato para roubar uma kriptonita que o Lex Luthor tinha. A luta dos dois vai parar na Batcaverna, onde o Bruce tinha várias daquelas armadilhas, e uma delas atira a kriptonita no Clark, que o enfraquece. Mas a batalha é interrompida pela Mulher Maravilha, que impede o Superman e o Batman de lutarem entre si, e critica o que eles estão fazendo. Ela aponta que os três são os únicos super-heróis ativos restantes, e eles deveriam se unir para fazer o que é certo. O Superman, no entanto, desconfia de cooperar com o Batman, e pelo Batman também escondeu seu rosto. Em resposta a isso, o Batman concorda com a Mulher Maravilha, e ganha a confiança dos outros heróis ao revelar a sua identidade para eles. E para esconder essa aliança, o Superman e Batman encenam aquela batalha épica em público,
na qual o Batman derrota o Kryptoniano. Mas no fim, os 3 heróis tinham formado então essa aliança secreta. E as outras 2 histórias então são mais curtinhas. Uma envolvendo o Robin e outro a Mulher Maravilha e a Canário Negro. Na do Robin, ele investiga um caso de explosivos roubados. Esse mistério o leva a uma gangue de bandidos, e o menino prodígio conhece outro jovem herói, o Kid Flash. Os 2 cuidam dos ladrões. E mais tarde o Dick Grayson escreve em seu diário sobre essa inesperada parceria com o Kid Flash, citando que eles formaram uma ótima equipe. Além disso, os próprios heróis são homenageados pelo próprio presidente, que os chama de Jovens Titãs. Olha aí. E a outra história da Diana com a Canário é a mais cômica, que é das 2 heroínas batendo de frente com o patriarcado aqui dessa década da história. Elas vão inclusive nesse clube de divertimento onde o Bruce estava. No final, a Diana, a lá Marilyn Monroe aqui, sai desse bolo e manda um discurso aqui contra esses homens. E aí sim, galera, a gente encerra aqui esse resumão, né, do DC Nova Fronteira. Agora eu quero saber de vocês, né? Se vocês já conheciam essa história, já tinham visto a animação, conheciam o quadrinho, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários. O que vocês acharam desse quadrinho? Que pra mim aqui é sensacional. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos a campanha de financiamento no Padrim e também no Seja Membro aqui no YouTube. Tem recompensas incríveis. Tem o link dos 2 projetos na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.